Hoje começa o nosso quadro Diário de Munique. Então, muito bem-vindo você, torcedor do Bayern, que está aí procurando um portal de notícias, está procurando alguém que fale do Bayern de Munique. Bem-vindo, você achou? Você está no canal do Belguinha. Eu vou falar bastante de Bayern de Munique aqui, então você que é torcedor, já se inscreve no canal, já deixa o seu like também para ajudar na entrega do conteúdo, né? Para outros torcedores, para outros fãs do Bayern de Munique e principalmente para o mundo do futebol, né? Porque pouca gente fala do Bayern de Munique, né? Por incrível que pareça, o Bayern é um time gigantesco, mas pouca gente fala, pouca gente dá atenção. Deveria receber mais atenção, tá? Esse é a minha crítica já logo no início do vídeo. Mas hoje a gente vai trazer um giro de todas as notícias recentes, tudo que tem acontecido no Bayern de Munique. Então, já deixo uma dica para você, tá? Se você tá no trabalho, você tá dirigindo, você tá almoçando, não tem como ficar assistindo o vídeo, não tem problema. Fica só no fone aí, ó, coloca para ouvir como se fosse um podcastzinho. Perfeito para você que é torcedor do Bayern e quer entender um pouco o que está acontecendo no clube, quais são as notícias para os próximos dias, o que aconteceu recentemente, você está no lugar certo, tá? Então, novamente, ajuda o meu canal aí, deixando um like, se inscrevendo e deixa nos comentários também, né? Você que é torcedor do Bayern de Munique, quando foi que você começou a torcer para o Bayern de Munique? O que você está achando do momento atual? A gente tem bastante coisa para conversar aí hoje, mas o tópico principal do Diário de Munique de hoje não poderia ser diferente, porque estamos falando de Bayern de Munique e são as lesões. Começando pela lesão do Alphonso Davies, né, galera? Que eu acho que talvez seja a mais preocupante, não só pela gravidade da lesão, mas acho que também pelo jogador. Por que eu digo isso? O Musiala e o Urbik também se lesionaram, né? Mas eles são jogadores que, óbvio, o Musiala todo mundo está preocupado porque ele teve uma lesão muito grave, mas o Musiala não vinha de muitas lesões. Ele não tem um histórico tão problemático quanto o do Davis, que toda vez que se lesiona, volta, acontece algum problema e parece que se lesiona de novo. Tá sempre sendo um problema. E é muito triste, cara, porque o Davis ele retornou muito bem. A gente estava vendo uma crescente nele, a gente estava vendo que a velocidade dele, todas as características que ele tem como jogador, ainda estavam ali presentes. Coisa que a gente fica um pouco com medo quando tem lesões desse tipo, né? Principalmente lesões graves como ele teve recentemente. A gente fica sempre com o pé atrás, imaginando se o jogador vai voltar a atuar no nível que ele atuava. Então, essa preocupação tinha sido tirada do caminho para mim já. Tanto que o que eu estava assistindo do Alphonso Davies, o que eu via que ele estava conseguindo entregar, já era o suficiente. Ele não precisa voltar a ser aquele Alphonso Davies que jogou contra o Barcelona naquele 8-2, que foi uma partida incrível dele. Não precisa ser tanto. Se ele entregar 60% daquilo, ele já é um reforço gigantesco para o Bayern de Munique. E já é um dos melhores laterais do mundo, tá? Então, a expectativa com o Alphonso Davies não pode mais ser aquela. Pode ser um pouco abaixo. Acho que ele consegue entregar, mas, novamente, lesionado, saiu da partida com uma cara não muito agradável, então deu para ver que não foi só um toquinho, realmente foi algo que estava incomodando o jogador. E já recebemos notícias, tá? Já vou deixar aí para você também que está preocupado com Alphonso Davies, que o treinador do Canadá falou que não vai convocar ele, né? Obviamente, até porque ele está lesionado, mas que vai tentar não incluir ele nas convocações antes da Copa do Mundo. Então, provavelmente, não vai arriscá-lo, né? Porque esse foi um dos grandes problemas, para quem não lembra, que a primeira lesão muito grave que ele teve foi exatamente num jogo do Canadá, se eu não me engano, um jogo que não tinha mais valor nenhum para a seleção do Canadá. Então foi uma lesão muito idiota, estúpida, e que muita gente até hoje culpa, critica tanto a seleção do Canadá por ter talvez comprometido muito a carreira do Alphonso Davies, né? Então, muito triste aí o que está acontecendo, ainda mais depois de tantas alegrias, né, que a gente teve aí na terça-feira com a vitória por 6-1 contra a Atalanta. Acho que as lesões novamente atormentaram nós, torcedores do Bayern de Munique, e gerou essas preocupações todas, né? Então, vamos lá, o que a gente tem mais de informação aí? Parece que essa lesão do Davis, né, tá girando em torno de 2 a 3 semanas para ele retornar. Óbvio que a gente está falando do que o que foi entregue no relatório médico, né? Mas se ele voltar em torno de 2 a 3 semanas, não é de se esperar que ele na terceira semana já esteja voltando a atuar como titular. Então, novamente, teremos uma volta do Davis que tem que ser vista com cuidado, tem que ser integrado com calma, não pode sair colocando ele num jogo como, por exemplo, se o Bayern for jogar contra o Real Madrid na Champions League, não sei se ele vai estar já num nível e numa
numa condição médica favorável a ponto de arriscar ele, porque corre grandes riscos de ele jogar numa partida desse nível e se lesionar de novo. Então, é uma situação muito delicada a do Davis, né? Até porque o Bayern precisa dele. Não é que o Bayern tem um lateral esquerdo reserva que consegue segurar as pontas. Não é o caso. O Bayern está tendo que improvisar o Laimer na esquerda, jogar o Stanisic para a direita. Uma dança aí, né, para poder suprir esse buraco que a lesão do Alphonso Davies deixou. E como o Bayern também não reforçou tanto, né, ainda acabou se livrando do Sacha Boey, enfim, não vou entrar nesse ponto aqui agora. O Bayern precisa do Alphonso Davies, mas ao mesmo tempo não pode correr esse risco, né? Então, vamos para a próxima notícia aí, que também é dentro do mesmo assunto, né? Mas vamos falar também da lesão do Musiala. A lesão do Musiala e a lesão do Urbig, né? Que a gente também já tem informações aqui que a lesão do Musiala são apenas alguns dias. Então, alegria para o torcedor bávaro, alegria para você que torce para o Bayern de Munique. Musiala não se prejudicou muito nessa lesão. Todo mundo ficou um pouco assustado, né? Quando viu que o Musiala também sentiu. Óbvio, a gente quer que o Musiala esteja saudável e a gente espera muito que ele volte a atuar no nível que ele estava atuando antes da lesão. Já tem mostrado alguns sinais de desenvolvimento, ao mesmo tempo que eu, sinceramente, tenho notado que, não sei se vocês têm a mesma impressão, vocês podem até comentar aí, que ele ainda não está conseguindo correr. Não sei se é um pouco daquela prevenção mental no corpo dele de tentar não se arriscar muito. Ainda não vejo ele dando aqueles piques muito rápidos, ainda não vejo aquela agilidade dele de volta. Eu sinto que ele está um pouco cauteloso. Não sei se é o medo de se lesionar, não sei se é um pouco de cuidado, não sei se é efeito da lesão, né? Então eu espero que seja algo temporário, que logo mais ele volte a atuar no melhor nível dele, até para a Copa do Mundo, né? Acho que a Alemanha merece ter o Musiala saudável como camisa 10 para a Copa do Mundo. Seria muito bom ver o Musiala fazer uma Copa do Mundo de alto nível. Eu acho que grande parte da Europa não valoriza ele como deveria valorizar, não vê ele como o talento que ele realmente é. Então, eu acho que a Copa do Mundo pode ser um bom palco para o Musiala se mostrar para o mundo, né? Então, acredito muito no potencial dele. Se eu acreditando muito no Musiala, acho que para mim é o melhor talento do Bayern junto com o Olise no momento. Acho que o Musiala é um jogador muito especial, por mais que eu acho que o Olise atingiu um nível e tem desenvolvido de forma assustadora, que para mim me coloca o Olise agora à frente do Musiala, mas são estilos de jogadores diferentes, né? Acho que o Musiala é um pouco mais técnico, né, com a bola no pé, ele consegue achar espaços curtos em momentos muito, muito complicados, né? Enfim, são jogadores muito interessantes e que bom poder ter os dois no mesmo time, né? Quanto ao Urbig, a gente também tem aí a informação que ele vai ficar em torno de 7 a 10 dias, vai girar em torno de uma semana, no máximo 2 aí, para a gente ter a volta do Urbig, que também tem sido um jogador que eu tenho confiado cada vez mais, tá? Eu tô gostando muito do Jonas Urbig, acho que ele é um bom substituto para o Neuer, tô confiando nele cada vez mais, acho que a transição que o Kompany tem feito também tem sido muito agradável. Acho que o Neuer, obviamente, quem conhece, né, quem já é torcedor do Bayern há mais tempo, sabe quão fominha ele é, sabe que ele não cede a posição dele tão facilmente, já teve vários problemas quanto a isso, principalmente com o Nubel, já teve enfim, o Neuer não quer ceder nenhum jogo, não quer ceder jogo de Copa, não quer ceder nada, ele é fominha pra cacete, essa é a verdade. Então, o Urbig tá no tempo dele, é um jogador muito jovem, goleiro, a gente sabe que tem uma longevidade um pouco maior, consegue atuar no alto nível até uma idade um pouco mais avançada. Então, acredito que em torno de 1 a 2 temporadas a gente veja o Urbig talvez tomando aí a camisa número 1 do Bayern de Munique e sendo o titular absoluto da posição. Torço muito por ele também, hein? Gosto dele. Vamos lá. O que a gente tem aqui também para falar das lesões, né? Vamos pular para outra notícia, na verdade, né? Vamos aqui ver o que o Kompany falou, já que o Kompany também tá preocupado, né, com esse elenco do Bayern tendo bastante lesão, acontecendo muitos problemas físicos com os jogadores do Bayern. Graças a Deus, é o que ele cita aqui na entrevista, que o Bayern tem tido sorte que as lesões não têm sido lesões de longo prazo, como outros jogadores de outros clubes acabaram tendo, como
A gente viu o Rodrigo tendo um problema agora que vai ficar fora da Copa. A gente viu o Mbappé também tendo um problema ficando algumas semanas fora. E o Mbappé, a gente sabe que ele acaba voltando também antes do tempo, muitas das vezes, porque ele também é outro fominha, que não tenta respeitar muito a lesão dele, porque ele quer estar presente nos grandes momentos. Então, o Kompany está aí falando disso, falando que tem um lado positivo dentro disso tudo, né? E que o Kane talvez possa voltar amanhã. Essa talvez seja a grande notícia do dia, né? Que o Kane talvez esteja disponível, mas tem um ponto que me preocupa aqui nessa notícia do Kompany e nessa declaração dele, que é ele falando que caso o Kane consiga completar o treinamento completo, mesmo ele não querendo tomar nenhum risco, né, já que o Bayern está 11 pontos à frente do Borussia Dortmund no campeonato alemão, ele vai escalar o Harry Kane. Não sei se como titular ou se como reserva, mas ele deixou claro que se o Harry Kane estiver disponível, ele vai jogar. Então, me preocupa um pouco, porque não acho que o Bayern precisa colocar o Kane nessa partida. Acho que o Bayern tem total condições de deixar essa partida ser um risco. Não me incomodaria perder essa partida, sendo muito sincero, não me incomodaria. Não doeria como torcedor perder essa próxima partida para o Bayern Leverkusen, em troca da garantia de que alguns jogadores não vão correr risco de se lesionar. Eu prefiro perder de 1-0, 2-0, 3-0 talvez não. 2-0 eu aceito. 3-1 talvez. Mas eu não arriscaria nenhum jogador. Por quê? A gente está entrando naquele ponto da temporada, você como torcedor do Bayern aí, que principalmente já torce pro Bayern há alguns anos, você vai lembrar que, tipo, não é de hoje, tá? Não é de hoje que o Bayern tem lesões em fases cruciais da temporada. E isso prejudica o Bayern ano atrás de ano. Então é hora do Kompany ter a cabeça no lugar, é hora do Bayern tomar cuidado e focar no que realmente importa. Por quê? A Bundesliga está bem encaminhada. O Bayern corre risco ainda? Corre risco. Existe a possibilidade do Borussia Dortmund passar o Bayern, existe. Mas o Bayern acabou de ganhar confronto direto. Então, o Bayern já mexeu no psicológico do Dortmund ali. Acho que está muito bem encaminhado esse título da Bundesliga. Todo mundo sabe. Então, vamos focar na Champions League? Vamos focar em ter todo mundo saudável? Vamos tentar chegar na semifinal da Champions League uma vez, gente, em 10 anos, com todo mundo disponível? Seria maravilhoso. Porque o Bayern está no momento onde ele é o favorito. Sei que tem gente que acha que é o Arsenal, sei que tem gente que acha que é o PSG, Real Madrid agora que também ganhou já começa a assustar um pouco de novo, mas o favorito de verdade, gente, para essa Champions League, todo mundo sabe que é o Bayern de Munique. Se o Bayern de Munique tiver Harry Kane, Olise, Luiz Dias, Musiala, Joshua Kimmich, Alphonso Davies, Laimer, todo mundo disponível, Manuel Neuer também, é o melhor time do mundo, gente. É o melhor time do mundo. E o Bayern é favorito. Então precisa ter todo mundo disponível para a gente poder ganhar a Champions League de novo. Senão não vai ganhar. Porque é uma lesão para prejudicar um time inteiro. Gnabry tá jogando bem. Então a gente não pode correr esse risco, gente. Tem Lennart Carley também, que ótimo jogador. A gente tem um elenco que não é muito grande, mas que qualquer lesão pode fazer diferença e pode comprometer a temporada do Bayern. Então, esse é o meu recado. Espero que o Kompany e o Bayern como um todo tome muito cuidado e seja cauteloso nessa reta final. Reta final não, a gente está no meio da temporada, né? Mas vamos entrar nas fases mais chave, né, da temporada, nas fases mais cruciais da temporada. Então, é importante que o Bayern tome cuidado e seja inteligente, tome decisões inteligentes. Então, queria agradecer a sua presença aí. Essas foram as notícias mais recentes do Bayern dos últimos dias. Como você pode ver, foi 100% relacionado a lesões, mas estamos falando de Bayern de Munique, então é assim mesmo. Então, já quero te pedir para deixar o seu like, falar aí embaixo o que você acha, cara. Você acha que o Bayern tem que ir para a Bundesliga para ganhar mais um jogo e decidir logo tentar ficar mais pontos à frente do Dortmund? Tem que poupar para a Champions League? Tomar cuidado? Como é que tem que ir para o jogo contra a Atalanta também? Tem que talvez já poupar alguns jogadores na Champions League também? Deixa nos comentários aí. E também
Vamos trocar uma ideia aí, galera. Comenta aí embaixo desde quando você torce pro Bayern de Munique. Quero criar uma comunidade maneira com vocês aqui. Todo mundo torcedor do Bayern de Munique. E a gente se vê no próximo Diário de Munique com o Belguinha. Fechou? Um abraço para todos.